Cria uma classe do Apex com o método futuro que aceita uma lista de IDs de conta e atualiza um campo personalizado no objeto de conta, com o número de contatos associados à conta. Depois a gente faz uma classe de teste para cobrir 100% de cobertura, beleza? Bom, vamos lá. Cria um campo no objeto account, número de contatos. Bom, a gente vai vir em configuração, gerenciador de objetos, a gente procura por conta. Bom, campos de relacionamento, criar. Vamos ver, ele quer esse rótulo, esse nome e o tipo é número. Então, a gente procura o tipo, que é número. O rótulo, número de contatos. O comprimento pode ser 18 com casa decimal 0, porque a gente quer saber as quantidades, então não tem por que ter casa decimal. O nome do campo tem que estar exatamente igual ao do desafio. Beleza, avançar. Avançar e salvar. Beleza, campo criado. Então, vamos criar uma classe do Apex agora. Vamos pegar esse nome e copiar. Vamos vir em configuração, Developer Console. Bom, aqui a gente pode vir em arquivo, New, Apex Class. A gente cola aqui o nome da classe. Nome do método, Count Contacts. Então, Public Static Void. O método precisa aceitar uma lista de contas de ID. Então, aqui a gente pode colocar o tipo set. O set, ele é um tipo de coleção que não se repete os valores ali dentro. Então, a gente pode manter set, mas também poderia ser uma lista que, nesse caso, não teria problema. Então, set de contas IDs. E o método precisa usar notação filter. Eu sei que você deve ter lido o Trailhead, mas eu vou dar uma rápida explicação aqui caso você tenha perdido alguma coisa. Se você entendeu, pode pular essa parte. O método futuro, de modo geral, a gente usa ele em dois cenários dentro do Salesforce. Quando a gente tem uma trigger e essa trigger ela precisa fazer uma chamada de API fora do Salesforce, então a gente sempre precisa utilizar o método futuro, beleza? A gente pode usar a trigger normalmente, só que no momento que for fazer a chamada externa, a gente precisa colocar essa chamada no método futuro. A segunda via do porquê que a gente deve usar, bom, o Salesforce ele é um ambiente multilocatário, ou seja, a gente divide processamento com outros sistemas. Então, para a gente não sair utilizando qualquer coisa e estourar um limite muito alto, que consome muito processamento, o Salesforce ele bota alguns limites. Então, no momento que um processo é iniciado, a gente tem algumas limitações durante esse processo. Por exemplo, eu não posso fazer mais de 100 consultas dentro de uma thread. Do contrário, ele vai disparar uma exceção. Só que se eu tiver um processo que demanda mais de 100 consultas, isso é muito, muito raro. Geralmente são cenários extremamente complexos. Mas se houver um cenário que precise de mais de 100 consultas, a gente coloca essa quantidade que passa dos 100 ou que chega perto dos 90, por exemplo, e joga numa outra thread. O método futuro ele consegue fazer isso. Ele separa tudo que está dentro dele numa nova thread. Portanto, os limites, eles basicamente ficam zerados dentro do método futuro. Então, eu posso novamente atingir o número de 100 de consultas. Ficou um pouco claro? Beleza, vamos continuar aqui o desafio. O método conta o número de registro de contato associados ao ID de conta transmitido ao método e atualiza o campo que a gente criou, beleza? Que é o número de contatos. Bom, vamos lá. Aqui no método, ele está passando como parâmetros todos os IDs das contas. A gente vai retornar o objeto conta contendo dentro dessa consulta também os contatos. Vamos ver como isso vai funcionar. Então, eu coloco aqui uma lista de contas. O nome da variável a gente pode colocar como contas com contatos. Como vai funcionar essa consulta? A gente vai trazer o ID da conta e a gente vai fazer uma nova consulta aqui dentro, que vai ser select ID from contact. Isso aqui é muito importante. O nome da API de contato é esse que você está vendo, que é contact. Só que quando a gente está nesse contexto, que é uma consulta dentro de uma outra consulta, não é bem assim. Eu estou dentro do objeto contato. A gente tem um campo aqui chamado nome da conta, que faz relacionamento com o objeto conta. E a gente pode ver que tem um outro campo aqui chamado nome do relacionamento filho. E você pode ver que está contacts. Quando a gente está fazendo uma consulta dentro da outra, a gente não usa o nome da API do objeto, e sim esse valor aqui, tá bom? Ao invés de ser contact, a gente vai colocar contacts. Onde? Isso no objeto account. Então, a gente está trazendo todas as contas
e todos os contatos para cada conta, onde o ID vai ser o que tem dentro dessa variável que está vindo dos parâmetros, tá? Eu não posso usar aqui igual, porque o igual a gente sempre faz uma referência só. O in, ele abrange uma lista de IDs, ou uma lista de valores, tá? Pode ser string também, ou número, assim por diante. Beleza, o que temos aqui? Uma lista de contas com seus respectivos contatos. Vamos rodar um loop. Então, para cada conta, dentro de contas com contatos, a gente vai criar uma variável aqui chamada o seguinte, ela vai ser do tipo número contatos relacionados. Como vai ser? Conta.contacts. Por que eu coloquei contacts? Essa consulta aqui, ela vai retornar para a gente um atributo lá dentro, que a gente consegue acessar através desse parâmetro aqui, né? Desse atributo aqui, beleza? Nesse caso, ele vai ser uma lista. Inclusive, a gente conseguiria rodar um loop em cima desse valor. Mas por que eu estou mencionando ele? Porque eu vou dar um size. Eu quero saber o tamanho de todos os contatos relacionados com uma conta só. Por isso que a gente criou essa variável. Agora, a gente vai vir em conta, ponto. A gente vai pegar o nome da variável que a gente criou. Vai colocar aqui dentro contatos relacionados. Bom, a gente não pode dar DML dentro de loop. Como a gente está vendo aqui, a gente está dentro de um for. O que a gente precisa fazer? A gente vai criar aqui fora uma lista de contas. Eu coloquei accounts, mas é account só, tudo bem? Então, contas para atualizar. Account. A gente vai adicionar as contas que a gente está trocando o valor dentro dessa lista. Então, contas para atualizar, .add, conta. Essa variável aqui, beleza? Adicionado, a gente verifica se tem valor. A gente pode usar, tem várias maneiras, eu vou colocar o isEmpty. Então, ou seja, o isEmpty ele valida se está vazio, por isso que eu coloquei essa exclamação no começo. Então, ele está fazendo o quê? Se não tiver vazio, eu dou um update em contas para atualizar. Vamos salvar. Beleza, ele salvou normalmente. Falta mais uma coisa. Cria uma classe de teste do Apex. Então, o nome da classe vai ser essa daqui. Então, a gente pode vir em arquivo, new Apex class. Vamos colocar a anotação de isTest. E vamos criar um método para testar o countContacts. Então, a gente pode colocar aqui public static void. O nome do método da classe de teste, a gente pode colocar esse mesmo nome aqui, só que no final com o teste. Não vamos esquecer da anotação de isTest. Beleza, o que a gente precisa testar? A gente precisa passar uma lista de IDs de contato, de contas, na verdade. E, bom, a gente vai inserir um contato também, beleza? Então, vamos criar aqui account. Conta.name. Vamos colocar aqui Code Cloud Academy. E a gente vai dar um insert conta. E vamos criar um contato. Então, contact. Contato.lastname. Vamos colocar qualquer coisa. Contato.account ID. Então, a gente vai colocar uma conta dentro desse contato. No caso aqui, conta.id. Eu só consigo colocar conta.id porque eu inseri a conta. Se eu não fazer esse insert, eu não consigo capturar o ID. Tá? Então, a gente pode inserir o contato também. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o nome da classe. Vamos pegar o nome do método. A gente não precisa criar uma instância dessa classe porque o nosso método é estático. Então, a gente pode chamar ele direto. Bom, aqui a gente precisa passar aquele set, né? Como que a gente pode fazer? Bom, a gente pode fazer direto, então a gente coloca new set. Passando conta.id. Eu poderia criar esse set lá fora e adicionar bonitinho, mas para a gente ir direto, para não perder tempo, a gente vai criar um set aqui mesmo, vai instanciar um set e já vai colocar um valor dentro dele, que é o conta.id. A gente pode salvar. Agora a gente vai testar a nossa classe. New run.
êxito, se a gente entrar aqui, 100%. Maravilha. Vamos validar o desafio. Bom, ele deu esse erro. Bom, isso aqui é bom que eu já até posso explicar para vocês o que é. Aqui, o que ele pediu ali naquele erro? Aqui é a classe de teste. Ele pediu que a gente coloque esse comando englobando a classe que a gente quer testar. E por que disso? Então, a gente tem que colocar parêntese, ponto e vírgula. E aqui embaixo também. Então, vamos lá. O que significa isso? Aqui em cima você pode ver que a gente deu 2 insert, tanto em conta quanto em contato. Então, isso já soma 2. Quando a gente coloca um start test, tudo que está dentro, tanto do start test e no final dele, ele basicamente zera os limites. Então, ao invés de ele chegar lá dentro da classe, no momento que ele dá o update, ele contar mais um DML, que no total seriam 3, contando com esses dois, ele separa esses dois para uma thread e aqui ele cria uma nova thread. Esse comando ele faz com que, de fato, a gente consiga ter uma noção de como estão os limites aqui dentro da classe, para não se misturar. Aqui ele pede que, antes de a gente validar o desafio, a gente dê um run all. Beleza? Então a gente vai vir em teste, run all aqui. Beleza? Então, como a gente viu aqui, ele rodou todas as classes de teste. E agora a gente pode validar o desafio. Beleza, se você gostou, curte e compartilha. Se você quer que a gente explique uma trilha, deixa aqui nos comentários. Até mais.